pode ser essa opção que a Stephanie colocou aqui. Então, quem quiser abrir o microfone ou colocar, eu informo que a reunião, né, a mesa vai ser gravada a partir de então, que vocês estão cientes. Se alguém quiser abrir o microfone. Bom dia, meu nome é Stephanie, eu sou do Cefet de Nova Iguaçu. Eu me interessei por essa mesa porque eu tenho interesse em me graduar em História ou Filosofia, porque eu quero seguir na área da educação. Ah, legal, Stephanie. Mais alguém? Bom, eu vou começar com uma breve apresentação. Eu me recuso a falar. Vocês me escutam bem? É porque agora que eu compartilhei a tela com vocês, eu não consigo visualizar mais. Eu dispenso apresentar meu currículo, porque eu escutei há pouco tempo em uma palestra que ao que se apresentar, renegar o presente que você tem a dar para as pessoas. Então, eu almejo só falar que eu sou uma estudiosa, uma apaixonada pela área da educação, pela área da filosofia. É um projeto que eu acredito, no dia que a sala de aula não fizer mais sentido para mim, que eu vá fazer outra coisa na vida. Que eu sou a favor da educação dialógica e que minha pesquisa gira em torno disso. Que atualmente eu sou professora do Cefet Valença, aprendo cada dia mais com os alunos que mais me ensinam do que eu ensino eles. Então é isso. Vamos passar por encontro. Vocês conseguem visualizar? Consegue, Maurício, por favor, se você puder falar. Maurício, eu não sei quem é o monitor da reunião, parece que tem um monitor. Eu vou com a Isabela? Carol, se eu não me engano, é a Isabela. Quando eu entrei na sala, foi ela que mandou a primeira mensagem aqui. Bom Sim. dia, sou eu sim. Bom dia. Quer se apresentar um pouco, Isabela? Tudo bem, meu nome é Isabela, eu estou no segundo ano de educação. Posso mandar naquele e-mail? E eu me interessei pela palestra porque eu também sou apaixonada pela educação, eu acredito que ela é a chave da nosso país, e porque eu quero seguir na área de humanas também, sou apaixonada por história e por filosofia. Que bom, Isabela, muito obrigada. Eu vou fechar o meu microfone. Maurício, você quer começar? Claro, começo sim. Tá ouvindo bem? Tá tranquilo? Beleza. Bom, gente, bom dia a todo mundo. Espero que esteja tudo bem com vocês, apesar dos problemas que estamos enfrentando, né? Na medida do possível, espero que esteja tudo bem com todo mundo. Bom, meu nome é Maurício, tá? Também não vejo necessidade de fazer uma apresentação, né? Eu também entendo que um título, um papel, ele serve simplesmente para mostrar que você finalizou um determinado curso ou um determinado estudo, mas isso de forma alguma te faz melhor ou superior ou que te faça diferente das outras pessoas. É simplesmente um papel, um título. O mais importante é o conhecimento que você adquiriu nesse percurso de estudo. Então, simplesmente somos estudiosos, buscamos aí determinadas questões que nos chamam a atenção e a partir desse contato a gente começa a estudar, a ler, a pesquisar
e, consequentemente, depois desse processo, a produzir, né? A conseguir escrever alguma coisa, a participar de eventos como esse, né? Para poder debater determinadas questões. Então, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é que essa apresentação que eu e a Carol vamos iniciar aqui com vocês, ela é parte de um problema, certo? Quando a gente fala que educação temos e que educação queremos, nós não vamos buscar de forma alguma tentar apresentar uma verdade, porque não existe uma verdade. Nós estamos e somos sempre num processo de construção, né? O que nós vamos fazer aqui é debater, apresentar alguns pontos, alguns posicionamentos, alguns pontos de vista e que de forma alguma, né, ele vai fechar a discussão que isso vai gerar, né? Então, sendo assim, isso aqui é mais uma forma de tentar estimular a vocês, né, a buscar, a compreender um pouco melhor o nosso papel, o seu papel e o que nos cerca, tá? Segunda questão, quando a gente fala de educação e informação, especialmente no Brasil, né, a gente vai tocar em alguns pontos em política. A educação ela está relacionada com a política. E aí a gente precisa repensar a ideia de política, né? A partir do momento que tem mais de uma pessoa, questões políticas elas acontecem, elas se dão. Então, política não é só a questão de voto, de eleger, de colocar alguém para governar uma nação. Existem vários outros fatores, vários outros conceitos que vão permear o debate político. Então, nesse sentido, a nossa conversa aqui também não é para defender e muito menos para atacar qualquer tipo de política. Nós estamos aqui simplesmente para tentar apresentar uma visão, certo? E como eu disse, é uma das visões possíveis e não fechar a discussão. Então, se em determinado momento o país passou por algum tipo de alteração e que gerou um posicionamento diferenciado na educação, isso não quer dizer que a gente nem é a favor, nem que é contra. É um pontapé inicial para que você comece a fazer essa construção de compreensão. Tudo bem? Bom, gente, então sendo assim, eu e a Carol fizemos uma divisão simples, né? A minha área mais de conforto, a minha área mais de pesquisa é a parte da história, tá? E a da Carol é a da filosofia. Não que a gente não possa caminhar por uma interdisciplinaridade. Na verdade, esse é o objetivo. Mas eu vou começar fazendo uma apresentação um pouco mais histórica, depois a Carol vai apresentar uma questão um pouco mais filosófica, e aí a gente reúne esses dois pontos e a gente pode, num segundo momento, discutir, conversar, abrir para perguntas. Na verdade, a gente está aqui só como uma forma de estimular essa conversa, tudo bem? Então vamos lá. Se a gente fala de história e fala de educação, eu preciso retomar, por mais que seja distante da gente, da nossa realidade, o início de tudo, o descobrimento, tá? O que nós entendemos por Brasil hoje, ele não se dá da noite para o dia, ele se dá num processo de construção. E esse processo, ele tem momentos de avanço, momentos de estagnações e momentos de retrocessos. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira questão que eu queria trazer dentro desse contexto é que o Brasil ele surge como uma colônia de exploração. E isso quer dizer muito nas sociedades nos nossos dias, tá? A ideia de colônia, de um espaço aonde a metrópole chegava simplesmente para explorar, sem uma preocupação, sem uma atenção com o que havia, né, nessa região, com o que havia na colônia, isso já quer dizer muito de um longo período da nossa educação, tá? Então vamos lá. Primeira questão, dentro desse sentido de exploração, é que os portugueses que aqui chegaram, eles buscaram impor a sua cultura, impor a sua verdade,
impor a sua visão de mundo, né? Os nativos, os índios, eles foram deixados a segundo, a terceiro, o último plano que havia. A preocupação maior é com a exploração, é com a extração. O que tinha no Brasil? E aí eu falo de Brasil enquanto colônia, tá? Então, o que tinha no Brasil para ser explorado? Bom, o motivo inicial seriam as pedras preciosas, ouro e prata. Mas, num primeiro momento, isso não foi encontrado. Então, o que nós temos para explorar no Brasil? Madeira. Então, o início de exploração mesmo, de colonização no Brasil, só se dá em 1537, 1538. E logo eu preciso fazer uma comparação com outras regiões, com as outras partes da América, tá bom? Porque o nativo que aqui estava, o índio, ele estava num momento de desenvolvimento humano ainda, se comparado ao europeu, na visão do português, atrasada, tá bom? Então, a exploração da América Espanhola, ela se deu de uma forma diferente da América Portuguesa, porque os nativos da América Espanhola eles estavam num processo de desenvolvimento cultural, científico, um pouco mais avançado do que o índio no Brasil. Sendo assim, o espanhol, logo que chegou, começou a uma forma de educação, tá? Imposição de uma cultura, tá? Uma cultura europeia, para simplesmente tentar acabar com as formas de resistência desse índio da América Espanhola. Assim como a América Portuguesa, a América Espanhola também recebeu aí a questão da exploração, diferentemente da América do Norte, né? Essa exploração inglesa, que foi uma colônia de povoamento, né? Os ingleses que foram para a América do Norte, eles foram ali para morar, para povoar, para viver ali. Sendo assim, o cultivo da terra, a forma de vivência, a forma de se apropriar daquele espaço, se deu de uma forma diferente da América Portuguesa e da América Espanhola. Bom, mas não vamos aprofundar nessas questões. Próximo passo. Como que se dá o início da educação portuguesa? Bom, não sei se vocês sabem, mas havia uma forte relação entre igreja e Estado em Portugal. Tá? Havia uma coisa chamada padroado. A religião fazia parte do Estado. Não é como hoje, que havia uma diferenciação, uma esfera para cada espaço. Havia uma relação, uma união, uma simbiose entre igreja e Estado. Sendo assim, quando os portugueses chegaram, houve também o acompanhamento dessa igreja buscando catequizar os nativos, os índios. Então, a primeira preocupação, né, a preocupação inicial, é com uma catequização dos índios. São as chamadas missões. Então, perceba, gente, a preocupação é em ensinar, em ter um tipo de educação que fosse relacionada a uma postura, a uma lei, a um dogma. Como que aquele nativo, como o índio, deveria se portar e seguir os preceitos da Europa, do europeu, do português. Bom, vamos avançar um pouco então nessa colonização e entender que esses colonizadores, eles vão se fixar no Brasil, inicialmente na costa brasileira, vão começar a constituir uma família, tá? Ter filhos, e aí a gente vai ter um primeiro passo para a educação desses filhos dos colonos. Então temos uma primeira diferenciação aqui. As missões, a educação para os nativos, para os índios, com o objetivo não de educá-los no sentido de criar uma consciência, de fazê-los pensar, mas simplesmente para tentar adequar, essa talvez seja a melhor expressão, uma adequação do nativo ao padrão europeu, tá bom? Em outro ponto, por outro lado, uma outra mão, nós temos então a formação educacional desses colonos. O ler e escrever, ele passa gradativamente a ser um diferencial
na colônia. Bom, gente, perceba que no período colonial, a grande questão, ou uma das grandes questões, né, é a produção para exportação. Né? O país, perdão, o país não, a colônia, enquanto colônia de exploração, tirar daqui para levar para a Europa. Então, enquanto há esse modelo de colonização, a educação ela não tem uma atenção devida. Não há uma preocupação. Para que eu vou me preocupar em gerar uma educação pública nessa colônia? Não faz sentido. Não tem um objetivo, certo? Não faz sentido. Não cabe ali. Esse processo ele só vai começar a ser alterado com a vinda da família real em 1808. Então perceba, a chegada dos jesuítas, a questão das missões, né, a questão missão religiosa da educação, ela tem um início em 1549. A mudança na educação do que nós chamamos por Brasil, ela só vai ter início em 1808. Então aí a gente já tem uma compreensão, um início dessa compreensão do papel da educação no que nós chamamos hoje para o Brasil. Né? A educação não é o objetivo principal. Né? Ela está ali, ela existe, mas não é para todos. Bom, o que vai alterar com a vinda da família real em 1808? Bom, a família, essa nobreza, ela estava acostumada com uma vida, com um cotidiano aí rodeada por cultura, né? É só você compreender repetindo a minha frase. A colônia era para ser explorada, então não há uma preocupação com relação ao saneamento básico, com relação às construções. Inclusive, com a chegada da família real, não tinha casa para todo mundo, não tinha um espaço apropriado para a família real. Né? Eles pediam, obrigavam algumas famílias a deixarem as suas casas para que a família real pudesse ocupá-las. Bom, dentro desse contexto, o processo de mudança, principalmente do Rio de Janeiro, a capital, ela vai ser alterada. A vinda da família real vai ter um impacto. Bom, os navios que chegaram trouxeram livros, tem uma conta mais ou menos de mais de 60 mil livros, que vai dar início à Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. A primeira prensa, a primeira forma de fazer um jornal também veio nos navios em 1808. Até 1808 não havia imprensa no Brasil. Livro só por meio de algum viajante, alguém que tinha vindo da Europa para trazer esses livros para cá. Jornal também, mesma questão. Então, o processo de educação ele vai ser alterado, a visão vai ser alterada a partir da família real. Bom, aí nós temos então uma reformulação da estrutura da colônia, tá bom? Criação de faculdades, criação da Faculdade de Medicina na Bahia, criação da Faculdade de Direito, levava um outro nome, mas era de Engenharia, na Bahia, em São Paulo, Rio de Janeiro. Uma preocupação maior com relação às Forças Armadas, tá? Visando, claro, a defesa da colônia, mas também com outro objetivo. Bom, de 1549, 1500 até 1808, nós já temos o nascimento do brasileiro, né? Sendo ele mistura, sendo ele aí... enfim, ele nasceu no Brasil. Então já temos os brasileiros. E aquela elite, a elite que se preocupava aí com a produção para ser vendida, ser exportada por Portugal, os seus filhos têm a sua educação inicial no Brasil, tá? E para finalizar a sua educação, antes de 1808, ou também se via aí como uma diferenciação de classe, de uma elite, levar os seus filhos para estudar na Europa. Então, queridos e queridas, eu quero que você compreenda que a educação, desde o descobrimento até a vinda da família real portuguesa, ela é destinada para uma elite, para um grupo que tinha condição de educar, tá?
para poder dar uma diferenciação nessa sociedade. Bom, gente, aqui, tudo que a gente pensava de política, de administração da colônia, se dava pelos portugueses e por essa elite. Aos poucos, esses brasileiros, essa elite também brasileira, né, ela vai começar a buscar, a interferir nessa política que se dava pelo Dom João VI, né? Bom, esses são os primeiros passos para a formação de uma elite brasileira que vai querer reformular a educação no Brasil. Uma educação que gerasse questionamentos frente a essa elite portuguesa. Seja ela uma formação no Brasil, com a intervenção de professores de dentro da própria igreja, né? Como eu disse, a relação entre igreja e Estado era muito forte, e também para lutar pelos seus pontos, pelos seus interesses. Então, aqui eu já vou fazer o primeiro ponto de observação para aonde eu quero chegar na minha conclusão. A educação no Brasil, ela se dá como ferramenta para agir em determinado momento, tá? Então, vamos lá. Se uma elite brasileira precisava de mais voz para lutar por melhores leis, por impostos, por uma cobrança, ela precisava se fazer representar. Para se fazer representar, ela precisava de uma formação. Essa formação vinha com essa educação. Então, perceba, temos duas questões aqui dentro desse contexto. A primeira seria a formação de escolas, tá? O Exército, por exemplo, é uma forma, as Forças Armadas, perdão, são uma forma de compreender esse encaminhamento da educação, que é o ensino profissionalizante. Nem todos conseguiam alcançar cargos públicos, né? Dentro da elite brasileira, nós também tínhamos a diferenciação entre aqueles que tinham uma classe mais alta, por assim dizer, e uma classe média. E o restante da população era analfabeta. Tudo bem? Bom, ensino profissionalizante. Uma classe média que já tinha uma condição de vida um pouco melhor do que o restante da população e que buscava educação para os seus filhos, certo? Então, a escola militar, né, a formação, a questão do exército no Rio de Janeiro e pelo Brasil, formaram engenheiros, advogados, pessoas que tiveram sua formação inicial dentro do Estado, tudo bem? Porque é um ensino público, perceba, é um ensino público, mas que é destinado para um grupo específico. Segundo ponto, e talvez um dos mais importantes para compreender esse processo de educação no Brasil, a educação se dava para preparar a próxima geração dos políticos ou dos servidores públicos. Então, mais uma vez, retomando o raciocínio, a educação no Brasil ela tem um propósito. Nesse primeiro momento, né, nós temos a formação de indivíduos de uma elite direcionadas para a sua ação no Estado. Tudo bem? Povão não é contemplado por essa questão de educação. Bom, gente, chegamos ao segundo passo, a independência, né? 1822, a ruptura entre Brasil e Portugal. Aqui, nós não vamos ter grandes avanços com relação à educação, porque o projeto de Brasil, ele parecia permanecer, tá bom? A relação de exportação de produtos primários, né? Produtos ligados à agricultura, né? Nós ainda não temos um processo de industrialização, de mecanização da produção. Então, perceba, a educação, ela existe, mas ela é destinada a um grupo muito específico, a um grupo muito seleto, que, como eu já disse, tem esse duplo propósito. Servir a uma classe média e preparar os futuros funcionários, os futuros políticos que vão servir ao Brasil. Bom,
na Constituição de 1824, nós temos aí, de fato, uma primeira lei falando sobre o ensino público, o ensino primário. Mas, gente, pelas pesquisas, hoje a gente consegue mostrar, comprovar, que esse ensino ficou só no papel. Não houve aí o incentivo para a construção de escolas, enfim, para uma educação. O que houve foi o desenvolvimento de um ensino particular. De novo, uma elite pensando na educação para os seus filhos, certo? Olha só como é interessante a gente repensar a história. Depois de Dom Pedro I, ele abdica ao trono por uma série de fatores aí que não cabe aqui a gente apresentar, mas Dom Pedro I vai deixar o trono, ele vai abdicar em favor do seu filho, mas Dom Pedro, que seria Dom Pedro II, mais à frente, não tem idade suficiente para assumir esse trono, então tem um período regencial, um período na qual o Brasil é governado por uma série de pessoas que vão aí, de fato, mostrar como seria a política. Nesse período, há um ato adicional à Constituição de 1824, aonde já havia separação da educação, aonde as províncias, né, as cidades, os estados, seriam responsáveis pela educação, os primeiros anos da educação primária, e o Estado, né, o Estado federal, seria responsável pelo ensino superior. Esse modelo de divisão lá do período regencial, 1831, ele permanece até os dias de hoje. Então perceba, avanços, estagnações e retrocessos. Entender a educação no Brasil é compreender todo esse processo. Mais uma vez, não é um processo único. A gente consegue ter diversos olhares acerca desse conteúdo e interpretações. Mas eu já vou adiantar aqui qual é o posicionamento que eu gostaria de trazer para vocês. A educação no Brasil é vista como uma ferramenta. Ora, ela é utilizada para atender um grupo, ora, ela é para atender um posicionamento, um desenvolvimento naquela situação, ora, é melhor não incentivar a educação, tá bom? Vamos seguir para vocês compreenderem esse posicionamento. Bom, durante todo o processo de Brasil Império, nós temos desenvolvimentos da educação, mas principalmente voltados para a elite. O Brasil ainda é um país pensado para exportação, um país pensado na agricultura. Tem desenvolvimento tecnológico? Tem. Estradas de ferro, um exemplo disso, né? As estradas de ferro no Brasil. Existe um desenvolvimento, mas não é um desenvolvimento massivo, tá bom? Bom, República, 1889, tá bom? Só um instante, deixa eu só ver uma informação aqui. Tá. Só seguindo, perdão, gente. República. 89. Um novo passo para a compreensão de Brasil. Um novo passo para o entendimento de desenvolvimento da nação. Então, perceba, há uma busca por construção de identidade nacional. Há uma busca por reforçar, ou melhor, reconstruir o que é ser brasileiro. Uma busca por se afastar do que era antigo, né? A colônia, o império, e criar uma nação voltada, pensando para o futuro, para um desenvolvimento. Bom, infelizmente, se é que a gente pode tratar dessa forma, a educação ainda era destinada para a elite. Vão haver desenvolvimentos? Sim. Em 1920, a gente vai ter um movimento chamado Escola Nova. Um processo de modernização da educação, uma separação daquele ensino catequético, religioso, e pensando muito mais em tecnologia, em formação de uma educação para que esse indivíduo, de fato, alcançasse uma nova compreensão de mundo. Gente,
dentro desse processo de república, nós vamos ter a chegada do poder de Getúlio Vargas, né, de 1930 a 45. Getúlio, durante todo esse período de governo, ele vai fazer mudanças na estrutura da educação para que essa formação ela fosse tecnicista. Então perceba, Getúlio ele vai iniciar um processo de desenvolvimento para atender à industrialização do Brasil. É um novo momento do Brasil, um processo de mecanização, de modernização, de industrialização. Bom, se nós temos a criação de fábricas, o incentivo para esse desenvolvimento de fábricas, a gente precisa de funcionários preparados para essa formação, para esse trabalho. Então, a educação ela é pensada para atender um operário, por assim dizer, certo? Nós não estamos preocupados aqui com a questão intelectual, na compreensão de mundo, de se é certo, se é errado, se é bom, se é ruim. Não, não. Vamos preparar um conteúdo na qual ele vai formar operários, pessoas que vão ter profissões, que vão trabalhar. Então perceba, mais uma vez voltando na questão, a educação serve como ferramenta para atender determinado grupo, para determinada função, para determinado objetivo. Isso vai acontecer tanto com Getúlio, em 1961 nós temos a primeira lei dedicada exclusivamente à educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Nesse período, com Getúlio, nós temos também a criação do SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Então, a preocupação é uma preocupação aí de formação de indivíduos que pudessem cumprir determinado papel na sociedade. Tudo bem? Vamos lá. Esse processo de educação, a Carol vai saber a palavra mais específica para falar dessa questão de formação desse indivíduo pensando numa profissão profissionalizante, tá bom? O que vai acontecer? Durante 30 e 60, essa mudança estrutural, uma mudança mais moderna, por assim dizer, vai influenciar na formação e no desenvolvimento dessa educação, tá bom? Bom, gente, em 45, nós temos o período de ditadura militar, ou período militar, né, vai variar de acordo aí com o estudo, vai acontecer um desenvolvimento das escolas. Só que essas escolas não estavam acompanhadas com o desenvolvimento do pensamento, tá? Não é um pensamento para a construção de um ser humano melhor, de uma contemplação da vida, mas também com um movimento tecnocrático, formação de indivíduos que pudessem participar do mercado de trabalho, que fossem aí preparados, mão de obra especializada. Bom, dentro desse contexto todo, eu quis salientar o período colonial, esse período de república e esses momentos aí de Getúlio e de ditadura militar, para compreender, como eu já disse para vocês, que a educação ela serve no Brasil, e vendo, né, um pouco mais de longe, que ela tem objetivos a serem cumpridos. E, a meu ver, aí já passando para um segundo momento junto com a Carol, que é compreender que hoje nós temos aí talvez um maior espaço para debater essas questões e compreender que a educação não é simplesmente uma questão de construir profissões, mas construir e desenvolver o ser humano, a compreensão de mundo, né? Questões que a filosofia vai trabalhar tão bem, ou buscar trabalhar quando há esse espaço para o questionamento, certo? Porque a partir dessa educação que ela faz pensar, que ela faz refletir, ela gera um posicionamento do indivíduo enquanto cidadão. O que eu quero, o que eu não quero, o que eu aceito, o que eu não aceito, o que eu acho que vai ser melhor e o que eu acho que não vai ser bom o suficiente. Então, nesse sentido, a compreensão da história,
ela é vista como um espaço de debates e de projetos dentro dessa educação. E eu acho que o momento que nós estamos vivenciando com esse tipo de ensino remoto, ele permite novamente a gente refletir, né? Que educação que nós queremos? Se é uma educação simplesmente tecnicista, formação do indivíduo para o mercado de trabalho, ou se é uma formação para que o indivíduo possa compreender em que sociedade ele vive, perdão, e o que ele quer deixar, o que ele quer produzir daqui para frente. Então, eu acho que se a Carol quiser já começar a conversar e falar a partir da questão filosófica desse ponto, né? Eu acho que seria interessante. O que você acha, Carol? Sim, eu agradeço, Maurício, a apresentação. Na verdade, eu queria compartilhar um vídeo aqui, mas que não está dando muito certo para começar a minha apresentação. Só um minuto que eu vou tentar. Tudo bem. Bom, não tá dando o vídeo, mas então vamos seguindo. O vídeo era colocar... Vocês me escutam e veem o PowerPoint bem? Se puder, Maurício, liga o seu microfone ou o seu da Isabela para me informar, porque eu não consigo visualizar vocês agora. Beleza, tá ótimo. Estou te ouvindo e vendo aqui muito bem. Eu também. Tá bom, obrigada, Isabela. Então, a minha questão é que educação temos e que educação queremos é pensar no processo de educação que historicamente se formou, como o Maurício colocou e a Marilena Chauí também fala muito sobre isso, que o nosso estudo foi dividido em duas partes, né, na sociedade brasileira. O grupo, digamos, de pensadores e o grupo de fazedores. Me parece que a gente ainda segue um pouco esse tipo de pensamento, mas o problema não é o ensino tecnológico, o ensino superior em si, mas o ensino tecnológico sem filosofia, sem as humanidades, né, como sociologia, história, geografia. Mas, por outro lado, essas disciplinas, elas estão juntas, porque o Paulo Freire, que é até a imagem que está aparecendo aí, ele fala muito do homem aprender a ler o mundo, que não adianta a gente saber ler as palavras se não sabemos ler o mundo. Então, a partir disso, eu começo a minha apresentação, né? Eu me baseei nessa apresentação no pensamento de Paulo Freire, principalmente na obra dele, Pedagogia do Oprimido e a Importância do Ato de Ler. Ele vive um período de 21 a 97, um período de muitos conflitos civis, inclusive ele precisou se exilar, e isso torna a vida dele uma forma de pensar uma sociedade ética, uma sociedade mais justa e pautada no amor. Querendo ou o governo não querendo, ele é o patrono da educação brasileira, né? Tem a lei que fala que ele é o patrono da educação brasileira. Eu vejo muitos e muitas criticando muito o Paulo Freire, mas sem ler. Eu acho que para a gente criticar qualquer pensamento, a gente tem que primeiro informar o que ele falou. Então, ele recebe título de doutor honoris causa em vários países. E por que o Brasil não reconhecer esse educador como sendo o educador? Ele é natural de Recife, Pernambuco. Ele busca pensar a sociedade local que ele está e modificá-la. Como? Fazendo um tipo de alfabetização em que pessoas que nunca leram, nunca tiveram contato com a leitura, pudessem ler e compreender as palavras.
porque para ele a linguagem, o que o homem fala, é também uma maneira de compreender o mundo. Ele pertencia à classe média, mas devido à depressão de 29, ele passou um período de pobreza e fome. E ele, apesar de contribuir para a educação e para a filosofia, a formação dele é em direito. E aí, eu participei há pouco tempo de um congresso do Movimento Sem Terra, e que a Anita Freire, que foi a segunda esposa do Paulo Freire, foi questionada o porquê atacar tanto Paulo Freire, né? Por que o governo vem atacando tanto Paulo Freire? E ela falou que o governo não é digno de atacar o Paulo Freire, porque o Paulo Freire é uma pessoa que se preocupa com a vida. E que nesse contexto de pandemia, o que a gente vem vendo são ataques do governo em que eles não, né, os nossos governantes não se preocupam com o conceito de vida. Então, esse foi um pouco sobre o legado de Paulo Freire. Ele fala da relação histórica que o homem tem de descobrir-se e conquistar-se. E aí eu coloquei nesses slides as próprias citações. Eu acho que a citação é uma maneira um pouco de rodear o pensamento do Paulo Freire, de falar um pouco, mas eu aconselho vocês a lerem, porque de certa forma é injusto a gente ficar quebrando o argumento e pegando frases separadas. E, inclusive, isso foi falado em um vídeo, né, no YouTube, em que destroem o pensamento do Paulo Freire com frases separadas. E aqui o movimento é o contrário, é elogiar o pensamento do Paulo Freire. Então, ele fala sobre a pedagogia, a educação como prática da liberdade postula necessariamente uma pedagogia do oprimido. Não pedagogia para ele, mas dele. Então, a pedagogia do oprimido é falar do conceito de opressão. E quem são os oprimidos? Ele começa no prefácio do livro falando, são os esfarrapados do mundo, ou seja, somos todos nós. A vida como biologia passa a ser vida como biografia. O Paulo Freire fala da importância que a gente tem de, ao ver o processo da vida humana, a gente também ser capaz de escrever a nossa história. Como o Maurício bem expôs, o conceito de história ele vai se construindo. Então, numa linguagem de Agostinho, por exemplo, a gente não tem 3 tempos separados, passado, presente e futuro. A gente tem um passado do presente, um presente do presente e um presente do futuro. Então, o que importa para nós é o que a gente vive no presente, mas não deixando de relacioná-lo com o passado e com o futuro. Então, isso que o Paulo Freire coloca. Vamos escrever sobre a nossa vida, vamos trazer a educação enquanto um processo biológico e biográfica da nossa vida. Alfabetização e descodificação. Ele coloca, ele não gostava que chamava como método, né? Nem como modelo de educação, mas o seu pensamento, se assim podemos falar, que é importante o professor se atentar para o mundo em que o sujeito vive. Porque ele até conta a história de um professor que passou 10 anos naquela escola e não sabia como que era o redor da escola. Então, ele fala sobre as palavras geradoras e o círculo de cultura. O professor ele tem que estar em contato com o aluno, saber o que o aluno pensa, da forma que pensa, como que ele constrói esse pensamento dentro da sala de aula. Ler o mundo e as palavras. Então, ele pega e fala, é a própria dialética em que existencia o homem, mas, para isso, para assumir responsavelmente sua missão de homem, há de aprender a dizer a sua palavra, pois com ela constitui a si mesmo e a comunhão humana em que se constitui. Instaura um mundo em que se humaniza, humanizando. O mundo é espetáculo, mas sobretudo convocação. E aí tem até um vídeo do YouTube muito bonito que o Paulo Freire fala que ele se sentiria muito satisfeito no dia que a marcha dos excluídos ocupassem a rua. Então, o que nós viemos fazendo, ocupando essas marchas, é colocar a escola como pública e democrática, porque a escola é um direito de todos.
E ele pega e fala que o trabalho, a consciência, a reflexão, tudo pressupõe o diálogo. Então, a educação ela tem que ser dialógica, ela tem que conversar. O professor não é separado do aluno, é professor e aluno juntos. Em que o homem é levado a escrever a sua história. E ele fala de um processo muito importante na educação, o conhecimento de si e o conhecimento do outro. Ele fala sobre a inconclusão do ser. Na filosofia, a gente já tem isso quando Sócrates visitou o oráculo de Delfos, em que ele fala: conhece-te a ti mesmo. E será que hoje, o homem contemporâneo, ele conhece a si mesmo? Humanização e desumanização dentro da história num contexto real, concreto, objetivo, são possibilidades dos homens como seres inconclusos e conscientes de sua inconclusão. Então, assim como Sócrates falou, o só sei que nada sei, a gente deve assumir essa proposição de que nós não sabemos tudo sobre o mundo, nós não sabemos tudo sobre a educação. Eu sou formada em filosofia e nem por conta disso eu sei tudo sobre filosofia. Então, a gente sempre tem que estar aberto a novos conhecimentos, assumir a nossa ignorância. Não enquanto uma coisa que a gente não saiba nunca, mas uma coisa que a gente deve estar sempre buscando. A sociedade contemporânea se preocupa com o ser mais e o ser menos. O ser mais, para Paulo Freire, gera o que ele chama de violência, porque um homem que não se liberta do pensamento através da educação, ele tende a se tornar um homem violento, né? Porque ele quer ser sempre mais do que o outro. Então, digamos, igual agora, a gente tem uma marca de celular que lançou um celular com o propósito de ser um celular que é ecológico, porque não tem o carregador, não tem o fone. Entretanto, essa marca de celular faz com que os seres se alienam, né? Fazem com que os usuários fiéis dessa marca, eles acabem comprando novamente. E não é um processo justo, porque inclusive ela aumentou o preço do celular. Mas ele faz, na mentalidade do ser, essa capacidade do ser mais, de mostrar o celular e falar assim: olha, eu tenho esse celular aqui, nossa, olha que bonito, olha o lugar que eu ocupo nessa sociedade. E a educação vem contra isso, mostrar que sim, você pode ter um celular, né, que vale muito dinheiro, mas será que esse celular é bom? Será que ele realmente é o melhor? Qual o posicionamento que você tem sobre esse celular? É porque você precisa ou porque você quer mostrar? E aí está a grande tarefa humanista e histórica dos oprimidos: libertar-se a si e libertar os opressores. Por Paulo Freire, o que é muito importante é o diálogo. Mas para ter o diálogo, o outro tem que estar disposto a dialogar. Isso é um ato de amor. Então, aquele que se liberta através da educação, ele tem a tarefa ética de libertar o outro também. Política e educação. A gente vem vendo grandes ataques do governo que se fala que não pode falar sobre política em sala de aula. Entretanto, eu acho que a gente tem que pensar que o problema não é falar sobre política, o problema é falar sobre partido. Porque a gente já nasce um ser político. Então, o Paulo Freire até fala: não absorve o político no pedagógico, mas também não põe inimizade entre educação e política. Porque a gente tem que pensar, a gente tem que criticar o governo que às vezes a gente vive, a gente tem que criticar a educação que a gente tem, porque só a crítica ela é capaz de modificar o mundo. Então, por isso que as humanidades, a filosofia, a sociologia, ela é tão perigosa, porque ela faz o ser pensar. E aí o Paulo Freire fala sobre a liberdade. A liberdade para o Paulo Freire não é você fazer tudo o que quer. A liberdade para o Paulo Freire é você assumir a autonomia de você estar fazendo aquilo que você se dispôs a fazer. Então, é assumir as consequências.
O medo da liberdade também se instala nos opressores, mas, obviamente, de maneira diferente. Nos oprimidos, o medo da liberdade é o medo de assumi-la. Nos opressores, é o medo de perder a liberdade de oprimir. Então, em uma sociedade como a gente vem vivendo, com um sistema capitalista cada vez mais impositor, o Flusser e o Machelan, eles falam que a gente corre um perigo do Homo sapiens sapiens, que é o homem com dupla sabedoria, se tornar um homem fábrica. E o Machelan ainda alerta, né, que o homem fábrica é mais perigoso, porque se ele não for Homo sapiens, ele não tem sabedoria, ele não tem senso crítico, ele não tem o poder de pensar. Então, Paulo Freire coloca que ninguém se liberta sozinho, os homens se libertam em comunhão. E é muito engraçado essa concepção, porque quem experimenta a educação dialógica, como a educação que a gente tem no Cefet, ele não quer... Quando você vai para uma educação que o Paulo Freire chama de educação bancária, que seria uma educação conteudista, assim como ocorre num banco, né? Você pega e coloca todo o conhecimento no ser e não abre para o diálogo, não abre para a conversa. Esse tipo de educação bancária, o ser não quer voltar depois que ele tem a dialógica. E aí a gente fica pensando no sistema que às vezes os exames, né, colocam de como se fosse uma decoração, uma coisa que vocês só têm o conteúdo, não tem a discussão. Então ele fala que não basta que os homens sejam escravos, se as condições sociais fomentam a existência de autômatos. O resultado não é o amor à vida, mas o amor à morte. Então, que valorização que a gente dá à vida? Porque eu acho que a gente pode pensar na sociedade contemporânea, que conceito de feliz que a gente tem, porque lá em Platão, o conceito de felicidade estava um bem estável, que seria a ideia de bem. Cabe ao homem praticar o bem. E na contemporaneidade, será que o homem tem jogado o seu conceito de felicidade para o conceito de instabilidade? Dinheiro é uma coisa que a gente tem hoje e amanhã a gente pode perder tudo. E aí eu já falei um pouco sobre a educação bancária. E a educação bancária, ela tem essa questão dos conteúdos, que é narrar, sempre narrar. Só o professor fala. E nós somos contra a educação bancária. Eu coloquei essa foto de uma sala de aula em que um senta atrás do outro, né? Eu brinco que um fica cheirando a nuca do outro. O quanto esse tipo, às vezes, de sentar na sala de aula, que eu também sou aluna, o quanto sentar na sala de aula dessa maneira, digamos, desmotiva. Porque você não consegue olhar para o outro, você não consegue dialogar com o outro, você não consegue perceber o que o outro está falando. E atualmente, o quanto também a nossa sociedade vem fazendo isso. Muitas pessoas dizem por meio do WhatsApp, Facebook, Twitter, o que não diria no, digamos, cara a cara, né? O que o virtual provoca no ser. O depositar na educação nega a educação e o conhecimento como processo de busca. Por quê? Porque esse processo de busca traz ao homem o seu conhecimento, o conhecer a si mesmo, lá de Sócrates. Não mais educador, e aí eu coloco isso como um elogio, né, à escola. Não mais educador do educando, mas educando do educador. Mas educador educando com educando educador. Ou seja, professor e alunos têm que estar juntos em prol da educação. E aí ele fala que o diálogo é uma existência existencial. O quanto os livros, o diálogo, são capazes de libertar o ser humano. Os conceitos como de união, de organização, de luta são timbrados sem demora, como perigosos. É o que a praticação desses conceitos é indispensável à ação libertadora. O quanto o diálogo é importante para a gente se libertar desse governo opressor. Gente, então agradeço. Eu vou deixar no chat os meus contatos para quem quiser
dialogar e pensar um pouco mais sobre educação. E para mim, pode abrir para perguntas. Espero ter contribuído para a gente pensar um pouco sobre o que a gente tem de educação e que educação queremos, que não fizemos da educação uma educação bancária e nenhuma fábrica. Tá, Gabriel, vou compartilhar os vídeos que eu comentei. Então, estou aberta às perguntas, ao diálogo, porque não adianta defender uma educação dialógica se a gente não tem diálogo aqui, né? Sim, Bárbara, pode fazer a pergunta. Bom, então, bom dia para vocês. Tá bem? Olha, para mim tá picando um pouco. Eu primeiro quis dizer que a apresentação de vocês foi muito interessante, porque eu acho que vocês escolheram que aí o Maurício dá conta muito bem assim, de fazer uma exposição, de traçar uma linha, e conforme ele ia falando, eu ia tentando fazer essas relações, né, desse tempo histórico com o tempo que a gente tem. E logo após vem a Carol, né, enfim, trazendo né, que é, de certo modo, complementar e perguntadora, né? Então, foram duas apresentações muito insurgentes e muito bem-vindas a esse cenário. Eu parabenizo e também exponho uma inquietação que ficou, que restou da fala de vocês dois. Então, não sei se é uma pergunta, mas é uma inquietação que eu dirijo a ambos, assim. E é o seguinte, queria que vocês me dissessem o que vocês acham que essa forma que a gente trata a educação hoje resvala ou tem ressonância desse período histórico, dessa história que a gente tem, assim. E aí a gente pensa duas coisas. Até mesmo essa recusa do Paulo Freire, a história compete ou ajuda a que a gente tenha essa perspectiva contemporânea hoje. Então, essa inquietação, assim, como vocês veem que a história nos trouxe até aqui, sabe? Nos dá ou nos encaminha para esse pensar a educação da forma que nós pensamos. Bárbara, eu desliguei a câmera aqui para poder ver se melhorava a conexão aí para você, mas a conexão ficou picando um pouco a sua fala aqui para mim, não sei se para todos, mas pelo que eu entendi, a sua pergunta gira em torno como a história contribuiu para a educação contemporânea que temos hoje, não é isso? Isso, em suma é isso. Tá bom, obrigada pelo posicionamento e pela pergunta. Posso responder primeiro, Maurício? Claro, pode sim. Eu ouvi muito, muito mal. Eu não consegui captar exatamente a pergunta. Mas a partir do que você colocou, beleza. Fica à vontade. Tá, eu consegui entender um pouco, ela agradeceu a exposição histórica que você fez, um pouco do pensamento que eu trouxe, e ela até colocou no chat agora, como a história revela no modo como temos a educação hoje. Eu começo questionando assim, como que a nossa história brasileira fez a questão da exploração do homem, né? Então, cabe uma discussão que a gente ficaria mais, acho que uns 2 dias aqui conversando sobre a questão das cotas, o quanto o negro, o índio
foram explorados na nossa história e como que esse conceito de ser mais em Paulo Freire fez da nossa sociedade uma sociedade que ela busca a escola para ser alguém na vida, né? Então, às vezes, eu até pego e falo com os alunos quando eles falam assim para mim, eu tô aqui para ser alguém na vida. Eu falo, mas você já está vivendo. Então, e a escola, o problema não é a escola fazer-se, na minha compreensão, né? O problema não é a escola atender a um meio em que o homem precise de ganhar dinheiro, porque a gente está nesse sistema capitalista. Mas o problema é fazer com que o homem só use isso. Porque, assim, por exemplo, a gente pode ver isso até quando a gente é criança, adolescente, a gente tem pouco dinheiro e muito tempo. Aí a gente começa a estudar, começa a trabalhar, a gente tem um pouco mais de dinheiro e pouco tempo. Então, o que esse homem ele vem fazendo da escola? Qual a atividade da escola? É contemplação? Porque, inclusive, tem um professor que eu gosto muito, que é o professor Aimberê, que ele sempre fala que a tarefa do professor é criar sonhos. A tarefa da escola é apresentar um mundo que o sujeito nunca viu, né? E por isso que tem a necessidade da escola ser pública, porque ela apresenta o diferente. E que a Bárbara desenvolve muito bem na pesquisa dela, né? Tá colocando a tarefa do professor, enquanto uma tarefa dialógica. O professor é sempre um professor investigador. Então, acho que gira um pouco em torno disso. Eu vou encerrar, abro a palavra para o Maurício e para os outros mais que quiserem perguntar. Obrigado, Carol. Bárbara, eu comecei a anotar algumas coisas aqui, depois que você colocou a questão da pergunta aqui. Desculpa, o áudio falhou aqui, eu não consegui ouvir exatamente. Mas aí você colocou aqui, ótimo. Então, olha só, a questão de como que a educação, né, como que a nossa escola, ela é reflexo, ela é espelho desse processo histórico no qual nós fazemos parte dele. Eu entendo, como a Carol colocou, que é uma questão que gera um debate muito grande e que, no final das contas, a gente não vai chegar a uma verdade absoluta ou um consenso acerca de como isso aconteceu, porque temos aí, para toda regra, uma exceção. Mas, no geral, eu entendo o seguinte: o Brasil, ele não está isolado, ele faz parte de um sistema, né? Sendo assim, nós temos uma estrutura, todo um sistema que envolve não só o Brasil, mas envolve o nosso sistema, a nossa compreensão de mundo. E aqui eu estou falando da questão capitalista, né? Esse modo de produção capitalista, na qual ele nos proporciona, seja isso positivo ou negativo, a falsa sensação que nós temos a capacidade de adquirir coisas. Então a gente pode fazer parte, né? Vamos supor, eu tenho um trabalho que me gera um salário X, mas que hoje, devido ao sistema na qual nós fazemos parte, eu posso adquirir um produto que vale 10 anos do meu trabalho. Então, essa falsa sensação que a gente tem de poder comprar, de poder adquirir, seja uma casa, seja um carro, seja um telefone, seja lá o que for, ele dá a falsa sensação que as coisas estão bem. Sendo assim, nesse processo de educação no Brasil, e aí pensando no Brasil, eu acho que a educação ela está marcada, carimbada dentro desse processo, dentro dessas necessidades que são construídas, que são criadas de uma forma que a gente não percebe na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes a gente não tem essa compreensão que nós fazemos parte de um sistema capitalista. Nós simplesmente vivemos a cada dia trabalhando, lutando por um salário para conseguir adquirir as coisas, né? Criando também a falsa necessidade que nós precisamos de um determinado produto. Saiu um telefone novo que custa 10 mil reais. Nossa, eu preciso comprá-lo
porque a câmera dele tem não sei quantos megapixels que são a mais que o meu. O meu é obsoleto. Então a gente cria essa necessidade. Mas na sua pergunta referente em que isso reflete na educação, a meu ver, a história, esse processo que é complexo, ele reflete totalmente aonde nós estamos, né? Essa educação mecanizada, aonde não, na maioria das vezes, claro, não leva a um questionamento, a um pensamento do que está à nossa volta. E eu acho que esse é o nosso desafio, esse é o nosso objetivo, tanto quanto professores ou pesquisadores ou estudantes, buscar separar esse modelo de educação, como a Carol apresentou a partir de Paulo Freire, que é uma educação bancária, né, simplesmente com relação às notas, e passar isso mais para o que isso de fato reflete no indivíduo que eu sou, no ser humano que eu sou. Eu posso ser uma pessoa melhor a partir da educação? Né? Fica a interrogação e que cada um vai ter a sua resposta. Né? E aí, para finalizar minha fala, para ser um espelho, um reflexo desse processo de história na educação, é compreender que ainda hoje, se você for fazer uma prova para vestibular, para concurso, o que importa é a nota que você vai tirar ou que eu vou tirar no final daquele processo, no final daquele concurso. Então, é o que eu aprendi, é o que eu decorei na maioria das vezes, né? Naquele espaço de tempo que eu estudei e me dediquei àquilo. Não necessariamente que a minha profissão vai precisar daquela prova, né? Vou fazer o vestibular para medicina, tá? Você vai ter que estudar história, você vai ter que estudar matemática, independente se você vai utilizar aquilo na sua profissão. Então, repensar a educação, claro, estudando todos os conteúdos, todas as disciplinas, mas problematizando essas disciplinas, buscando compreender o ensino de uma matemática, da física, da química, da história, da geografia, enfim, o que, que eu posso tirar de proveito para me tornar uma pessoa melhor e compreender o mundo que eu vejo, que eu vivo, com outros olhos, expandir o meu mundo, expandir o meu conhecimento. Bom, acho que eu já falei demais, a gente vai ficar aqui o resto da tarde falando sobre isso. Obrigado. Então, abrimos para mais perguntas. Inclusive a Bárbara, se não tiver satisfeita com a pergunta, se não contemplou o que ela perguntou. Pode falar, ô Gabriel, se você quiser, ou digita no chat, que aí eu leio aqui. Quem não quiser abrir a câmera, gente, pode digitar no chat e eu leio aqui a pergunta. A Isabela também, gente, colocou o link para clicar e assinar. Para vocês depois receberem o certificado. Bom, então tá aberto o microfone. Alguém quer falar um pouco sobre o que a nossa apresentação levou a pensar, levou a questionar? Pode fazer uma pergunta assim.
Fique à vontade. Se quiser abrir o microfone ou colocar aqui e eu leio. A Alissa colocou a pergunta. Como fazemos para quebrar esse conceito de que a educação só serve para ser alguém na vida? No caso, ter algum dinheiro para se sustentar. Maurício, quer falar primeiro? Claro, posso sim. Bom, excelente pergunta, porque aí resume tudo isso que a gente está conversando. A gente precisa dessa educação, a gente precisa da leitura, a gente precisa do estudo, a gente precisa de uma profissão, já que o sistema, como eu estava falando com relação à pergunta da Bárbara, o sistema no qual nós fazemos parte, ele nos exige esse tipo de ação, o trabalhar, né, para ter o salário, para conseguir adquirir as coisas de acordo com o nosso trabalho. Mas aí, a sua pergunta é referente, então, como quebrar essa relação entre simplesmente o ser, né, entre o estudar para ter, para ser, para conseguir, para ter um dinheiro para pagar as contas do mês. Bom, eu acho que é muito mais próximo do que a Carol trouxe com relação ao Paulo Freire. É compreender que esse tipo de estudo, né, a educação bancária, com um modelo que a gente ainda segue, ele simplesmente ele faz parte desse sistema, mas que a gente não deve ficar preso, alienado a ele. A gente tem que expandir a nossa compreensão, utilizar essa educação como ferramenta para expandir o nosso horizonte de visão de mundo e compreender que, apesar de ainda vivermos nesse tipo de sociedade que nos exige, entre aspas, essa condição, né, de casa, de carro, de um título, de um diploma para conseguir determinado cargo, que ele simplesmente é uma parte do processo e não todo, né? Se a gente conseguir sair dessa caixinha, né, fugir da caixinha, ficar fora dessa caixa, a nossa compreensão do sistema ele vai ser muito mais, ele vai ser expandida. E aí que está o grande questionamento, que a partir do momento que você sai da caixinha e começa a perceber que esse tipo de educação ela está aí e que boa parte da população não consegue uma outra forma de visualização de mundo, o nosso papel é conseguir tentar levar essas questões para as outras pessoas. Olha, você está trabalhando aí 24 horas, você está trabalhando muito. Cara, você já leu isso aqui? Enfim, o outro caminho, o outro lado, né? Expandir o conhecimento, trazer debates, trazer questionamentos, né? E isso, como a Carol disse, é também falar de política, é também falar de melhorias na cidade, na educação, melhorias nos nossos governantes. Nós estamos passando por um momento aí de eleições, de pensar um pouco mais isso e expandir os nossos horizontes, tanto de ação e de autoconhecimento, né? Como a Carol também disse com relação à filosofia, esse autoconhecimento, compreender aquilo que me faz bem, que me faz, dentro desse conceito de me faz melhor, né? A educação está aí para tentar nos tirar desses modelos tecnicistas, né? Se a Carol quiser falar, fica à vontade. Obrigada pela pergunta, Alice. Achei uma pergunta muito interessante.
né? Porque a gente já está tão acostumado com esse tipo de educação que quando a gente propõe uma educação diferente, a gente às vezes fica até assustado. Eu responderia essa pergunta dialogando. Porque a educação é um trabalho de formiguinha. Há pouco tempo uma amiga compartilhou o trabalho de escrever o doutorado, né? Que a formiguinha vai e volta. Isso também é educação. Porque a gente vai com uma formiguinha, né? Vai naquele desenho, volta, de repente está meio perdida, vai para outro lado. Mas dialogando com os outros, a gente muda o pensamento das pessoas, né? Apresenta a ela novos mundos a todo dia. Porque às vezes eu não sou capaz de mudar todo o sistema, porque envolve política, envolve dinheiro nisso tudo. Mas eu sou capaz de mudar a forma de uma pessoa ver o mundo. A forma com que uma pessoa pensa. E não necessariamente ela tem que pensar diferente. Mas se ela pensa daquela forma, por que ela pensa daquela forma? O que leva ela a pensar daquela forma? E isso só é possível estudando, né? Por isso que eu coloquei até uma imagem de uma biblioteca. Só é possível a gente lendo, a gente dialogando, conversando com as pessoas. A educação é a primeira coisa que eu falo. A gente tem que acreditar no homem. A gente tem que acreditar no potencial do homem. Do homem que eu digo do ser humano, né? Da capacidade que a gente tem de fazer o bem, de acreditar no outro, que vocês vão mudar o mundo, que nós vamos mudar o mundo. E aí, peraí, deixa eu olhar aqui no chat. Lembrei de uma frase, a Stephanie colocou. Lembrei de uma frase do Eduardo Marinho, que diz que as escolas não formam seres humanos, e sim competidores de empresas. É engraçado, né, Stephanie, como que algumas escolas usam até o slogan disso. Aqui, no local onde eu moro, tem uma escola que colocou o tema competir, porque o mundo é competitivo. E será que a gente precisa mesmo ser competitivos? Por que não ser colaborativos uns com os outros? Tem espaço para todo mundo, gente. O mundo é muito grande. Não tem por que a gente ficar colocando a questão de ser melhor. É essa lógica, assim, de que eu falo muito com os meus alunos, né, que agora estão, como muitos de vocês devem estar, fazendo o Enem, preocupado com isso. O Enem é uma construção. O Enem é só uma folha de papel que quer que você coloque alguma coisa ali, porque o que você aprendeu para o Enem veio ao longo desses anos. Não existe como se preparar exclusivamente para o Enem. Você tem que ver o que aquilo mudou na sua vida, o que aquilo te fez pensar. Até porque se você for decorar tudo para o Enem, é impossível. Ninguém tem um mega HD aí na cabeça que conecta lá na hora e sai falando aquele monte de coisa que eles querem pensar. Então, até às vezes as pessoas me perguntam assim, quantas horas eu estudo para o Enem? Eu digo, o tanto que for suficiente para você. Tem pessoas que estudam 10 minutos e conseguem aprender e tem pessoas que estudam 5 horas. Então, faça com atenção, faça com cuidado, faça com amor. Eu acho que também cabe a gente discutir, né, Stephanie, o conceito de amor. Porque o quanto a nossa vida, às vezes, é tão corrida que a gente acaba não fazendo as coisas com atenção, depositando um amor ali. A gente simplesmente faz porque tem que cumprir aquilo, ou faz porque tem um horário, ou faz por conta de um certificado, e não por causa do aprendizado. Muito obrigada, Stephanie. A Isabela também colocou uma observação aqui. Eu também gostaria de fazer uma pergunta parecida. Como podemos ajudar outras pessoas a expandirem esse conceito de educação? E aí foi um pouco do que eu disse para a Alissa, para mim. A única forma de fazer isso é dialogando, é conversando com as pessoas, o que é educação, o que era o ser humano. Porque o ser humano é esse ter, é esse ser mais. Então, se for isso, eu estou no lugar errado. Que era uma frase que a gente até falava muito, né? Para o mundo que eu quero descer. E o mundo parou. E agora? A gente vai descer aonde? O que a gente vai fazer desse mundo? O que a gente vem fazendo do mundo pandemia?
Porque às vezes eu até destaco muito, assim, durante as minhas aulas, que a gente está no ensino remoto emergencial. O que a gente faz aqui não é EAD, porque o EAD pressupõe que os professores tenham sido treinados para aquilo, que os alunos tenham sido treinados, e que é uma educação válida, porque são, né, e o Maurício pode até falar um pouco sobre isso, que são as pessoas que não podem estar na sala de aula. É diferente dos que podem, que têm tempo de frequentar a escola, que têm tempo de pensar diferente. Sim, na verdade, Carol, quando eu vi a mensagem aqui, a pergunta da Isabela, me veio uma outra coisa à cabeça, que talvez seja mais prática e o impacto seja mais rápido, né? Como que a gente pode ajudar alguém a, então, expandir essa questão de educação? Eu falaria simples, leitura. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, mas você responde com você aí, aonde você estiver. Você tem o hábito da leitura? E hábito é todo dia, toda semana, é sempre. Vocês têm o hábito da leitura? Os familiares de vocês, as pessoas que estão próximas a vocês, têm o hábito da leitura? Ou leem somente por obrigação, porque a escola, a faculdade, o trabalho exige esse tipo de leitura? Então eu acho assim, o primeiro passo para a gente começar a expandir a questão da educação, a expandir o conhecimento, o debate, é a leitura. Quanto mais a gente lê, a gente enriquece o nosso vocabulário cultural, né? E a partir desse enriquecimento, a gente pode levar a questões, a debates, né? Seja ele da leitura mais simples até leituras mais complexas. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Incentivar uma criança a pegar um gibi, a pegar um livro que seja o mais simples, e não por obrigação, mas pelo prazer da leitura, né? Eu percebo que muitos alunos não têm o hábito de ler porque chegaram na escola e foram obrigados a ler porque uma determinada prova, ou o Enem cobra determinado livro. Ah, eu vou fazer uma prova que precisa da leitura de tal livro. Então você está lendo não pelo prazer da leitura, mas simplesmente pela obrigação de ter que realizar uma prova por aquilo. Então, se você começa a procurar aquilo que te faz bem, né? Ah, você gosta de romance? Começa o seu estudo, começa a sua leitura a partir de um romance. Depois, você com certeza, ao entrar numa livraria, ou por causa da tecnologia, entrar no site, você vai ver, olha, tal livro está em promoção, olha, tal livro está num preço bom. E você cria a curiosidade de ler aquilo porque você quer, porque você vai criar a necessidade da leitura. Isso vai fazer total diferença. Não por obrigação, mas pela sua própria necessidade de se desenvolver, de crescer. E com relação ao ensino remoto, né, que a Carol disse, gente, é um desafio muito grande, porque por mais que a gente possa falar do avanço tecnológico, o avanço do celular, o avanço do computador, da internet, ainda a gente tem o desafio de a qualidade que isso chega para os alunos e quando chega, né? Mas aí também vai levar para uma discussão muito grande e que a gente também não tem respostas definitivas, mas estamos passando por um novo desafio, né? Nesse ano, com essa questão do isolamento, novas ferramentas foram buscadas para diminuir o impacto, não solucionar de forma alguma, diminuir o impacto. Então, encaramos aí outros problemas que vão influenciar com certeza a partir desse ano e com certeza nos próximos, a formação dos nossos jovens e dos nossos profissionais daqui para frente. A Bárbara, Maurício, colocou aqui no chat, a fala do Maurício nos lembra como a nossa história nos legou uma percepção de ser e educar elitizados. Faz todo sentido, então, que Paulo Freire, um cara que queria a democratização do saber, ser renegado por parte dessa elite. Hoje em dia, aliás,
parte de uma elite e parte de pessoas que são manipuladas pela elite e que nem mesmo sabem do que defende. Eu concordo com isso, Bárbara, plenamente. Eu, inclusive, coloquei os meus contatos aí para quem quiser ampliar o diálogo sobre isso, né? Às vezes eu não posso responder na hora, mas assim que eu posso, eu respondo a todos e todas. E o quanto é essa luta, né? Eu compartilhei alguns vídeos também que o Paulo Freire fala da luta dos marginalizados, dos esfarrapados do mundo, né? Os que são vistos como esfarrapados. E o quanto essa elite vem pisando em nós, né? E fazendo de uma escola, de uma universidade, aquilo que ela não é. E aí a Stephanie comentou, exatamente, Bárbara, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Já dizia Paulo Freire. Eu tô até com uma blusa que vou buscar mostrar aqui, que é bem essa frase, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor. Então, fiquem à vontade. Eu acho que já deu o nosso horário, ultrapassamos 1 minuto. E aí eu convido a continuarmos esse diálogo para quem acredita ou não na educação, para a gente dialogar, né? Agradeço a presença de todos e todas. E não sei se a Isabela quer fazer algum fechamento. Eu gostaria de agradecer também, Carol, a participação de todo mundo, né? E sempre aberto aqui, se vocês quiserem mandar alguma mensagem, seja pelo WhatsApp ou seja por e-mail, será um prazer poder conversar com vocês. E sempre lembrando, retomando o início, isso aqui é só um fragmento do que pode ser, né? Debater a educação, estudar, compreender o sistema na qual nós fazemos parte e buscar ultrapassar esse sistema a partir do momento que a gente tem conhecimento dele, acredito que é o nosso objetivo aqui, né? E que vocês também, de alguma forma, também busquem as suas respostas. O que nós fizemos aqui foi só iniciar, é só o gatilho. E aí você vai pegar, vai estudar, vai buscar compreender e buscar as suas respostas, porque cada um vai ser motivado por um tipo de pergunta e que vai gerar uma, duas, inúmeras respostas para as perguntas de vocês. Então, obrigado. Pessoal, só um lembrete, a lista vai ficar aberta, a Isabela colocou 30 minutos. Não esqueçam de assinar para vocês terem o certificado. Isabela, você ia falar alguma coisa? Sim, eu também só queria agradecer pelo que vocês estão aqui pra gente. É muito importante, sabe, a gente ter espaço para conversar sobre isso e também para ser ouvido. E sair um pouco dessa rotina, sabe? Porque, querendo ou não, no ensino médio, a gente sempre cai nessa pressão de, nossa, eu tenho que passar no vestibular, muito que, sabe, conseguir um estágio muito bom e me sustentar e tal. E a gente acaba esquecendo do que realmente importa, do que realmente a gente tem dentro do nosso, sabe? Do que a gente realmente está aqui para lutar. Então, muito obrigada, eu gostei muito. A gente que agradece. Que isso. Então é isso, gente. Muito obrigada. Agradeço o espaço que o Cefet também deu, né? Nesse tempo tão sombrio de pandemia, a gente está aqui reunido enquanto resistência, né? Aquilo que a gente acredita pela educação. Um grande abraço a todos e todas. Até a próxima. Um abraço, gente. Um prazer, viu? Um abraço, até a próxima. Prazer é nosso.